Se você ainda não fechou sua Bíblia, Isaías capítulo 9. É aí que a gente vai falar um pouquinho. A gente já percebe, o tema desse mês vai ser falarmos sobre o Natal. E a gente não precisa nem falar na igreja que é Natal, porque basta dar uma volta por aí que você vai descobrir, vai desconfiar que estamos chegando perto do Natal. Então você vai começar a ver as lojas, os enfeites, as ruas, né? Você começa a enxergar que as casas começam a mudar um pouquinho a sua fachada. São temáticas normalmente voltadas para o Natal, em sua grande maioria buscam ainda essas figuras, né, natalinas que nós conhecemos. Mas de um modo estranho, eu não sei porquê, não sei se você já foi no shopping da Praia Grande, mas nós estivemos lá recentemente e a temática me surpreendeu, porque a temática era Alice no País das Maravilhas. Não sei se você já foi lá, mas é isso que você vai encontrar no shopping da Praia Grande. É um Natal sob o ponto de vista da Alice no País das Maravilhas. Também, por exemplo, no shopping Tatuapé, vou só citar esses dois porque foram os dois que eu vi e me chamou muita atenção. A ornamentação lá é do Harry Potter. Então é bem estranho, né? Mas enfim, estamos diversificando. E a gente vai ver então que é muito comercial, né? Essas coisas estão caindo muito, né? Essa coisa do chamariz, de chamarmos a atenção para as pessoas, porque a ideia é que as pessoas gastem seu dinheiro, né? Nessa festa, uma vez que você vai ganhar seu 13º e tal, e a gente não vai percebendo que vai se perdendo o sentido do Natal, introduzindo personagens estranhos àquilo que a gente sabe que é com respeito ao nascimento do Senhor Jesus. Então, José, Maria, o menino na manjedoura, a visita dos Reis Magos, você vai percebendo então que eles vão se perdendo de vista. Então, além desse forte apelo, né, da cor vermelha, desses personagens que ainda figuram ainda entre as ornamentações, uma outra coisa também que nos chama muita atenção são as luzes. Então você anda pela cidade, pelas avenidas, alguns lugares que são mais comerciais ou centrais nas cidades, eles capricham mais na iluminação. Tem muita coisa de luz, luzinha, e nessas iluminações tem casas maravilhosas, enfeitadas, assim, com luzinha, o detalhe, como é o entorno da casa, das figuras. Então muita luz ainda. E talvez essa seja a última conexão que a gente tem então com o verdadeiro Natal. E é muito importante a gente falar a respeito de luz, né? Porque a luz, ela é essencial para a vida humana. Sem luz, nós não sobreviveríamos. Sem luz, sem a luz solar, por exemplo, o nosso planeta não teria nenhuma vida. Porque nós teríamos aqui plantas, mares, rios, e nós mesmos, seres humanos, né, não teríamos condições de sobrevivência, porque seria muito frio. E congelaríamos. Se o sol um dia apagar aí, dizem que vai apagar, eu acho que eu não vou viver tanto para ver, porque eles calculam que serão milhões, bilhões de anos, não sei quantos, eles dizem que o sol vai apagar, eu acho que eu não vivo tanto, então, mas dizem que vai apagar, e quando ele apagar, morre todo mundo congelado, essa é a perspectiva. E a criação, ela só foi possível por causa da luz. Sem luz não seria possível a criação só se tornou possível, e isso você vai ver lá no Gênesis, que há uma perfeita descrição da nossa criação, da criação do planeta, como é que Deus fez a criação a partir da sua palavra. Você lê aí então essa ordem, interessante observar que lá no princípio, nos primeiros versículos da Bíblia, você vai ler que Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus: haja luz. Mas se você ler um pouquinho esses primeiros versículos da sua Bíblia, você vai perceber que o sol, as estrelas, os astros que têm luz ou que são iluminados e que portanto trazem luz para o nosso planeta, eles só são criados no 4º dia. Não é nesse momento que Deus disse haja luz. Isso vai acontecer, o sol, as estrelas, vai mais para frente. A partir do versículo 14 você vai encontrar essa descrição. Então, que luz é essa? E para você descobrir que luz é essa, porque a Bíblia interpreta a Bíblia. Sempre que você tiver alguma dificuldade, não conseguiu compreender algo que está na Bíblia, uma passagem bíblica, procure outros textos, outros lugares onde se comenta aquele tema, porque a Bíblia explica a Bíblia. Não é nenhum sabido aí fora, não é nenhum iluminado, não é ninguém sobre quem repousa o Espírito, profeta hoje,
que explica a Bíblia para você. A Bíblia explica a Bíblia. Se só gravar isso, eu já estou feliz. Mas se você vai lá no final, Apocalipse 21, 23, você vai ler a respeito desta luz que inunda tudo. Porque lá diz que a cidade, a nova cidade, a Jerusalém, a cidade celestial, ela não tem sol, nem a luz para lhe dar claridade. Porque a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é sua lâmpada. Então essa luz que Deus diz, haja luz, é a manifestação da glória de Deus sobre o nosso planeta e sobre toda a criação. Por isso nós temos vida, por isso a vida no nosso planeta, por isso nós experimentamos então a vida. Então é importante a gente saber que a luz é a manutenção da nossa vida. E essa manutenção da nossa vida é a glória de Deus, é a graça de Deus, é o bem maior que é Deus que nos concede isso. Em contrapartida, na Bíblia, a ausência de luz, ou seja, a escuridão, está relacionada com a ausência de Deus. Onde Deus não está presente, onde Deus está ausente, se é possível dizer assim, né? Porque Deus está presente em todo lugar, mas em alguns lugares, em algumas vidas, em algumas pessoas, a glória de Deus não permite, essas situações não permitem esse resplandecer da glória de Deus, há caos e confusão. E é isso que a gente se encontra. Quando Deus se faz presente, a luz que emana dele traz ordem e traz orientação. E Gênesis a Bíblia inicia com essa história que Deus escreve nessas páginas para dizer, para nos revelar o plano de redenção do ser humano. Deus começa então a trazer o desenrolar dessa história, Gênesis, Êxodo, tal, ele vai escrevendo uma história até que culmina no nascimento de Jesus, e tudo isso ele vai mostrando para a gente qual é o plano que ele tem para trazer de volta o ser humano que se afastou dele. O ser humano que ele criou à sua imagem e semelhança, que ele quer resgatar, que ele quer trazer de volta para junto de si, e que ele quer pôr fim a esse caos, a essa desesperança, a esta aflição, desta separação de Deus, porque o homem ousou viver por conta própria. Foi isso que aconteceu lá no paraíso, lá no jardim do Éden. Não é porque ele comeu maçã, primeiro que nós não sabemos se foi maçã, não é porque ele fez sexo, porque Deus já tinha ordenado que o sexo acontecesse entre homem e mulher, mas porque o homem decidiu viver por sua própria vontade, por sua autonomia. Foi isso que o homem fez lá quando ele disse: vou experimentar desse fruto que Deus ordenara que ele não provasse. Então ele queria, como Deus, tomar a situação por si mesmo, tomar conta de si mesmo, e você vê hoje aí qual é o resultado de tudo isso. Nós temos então uma profecia aí no Antigo Testamento que fala a respeito do nascimento de Jesus. E ela então vai falar para nós que a terra que estava aflita não continuará nesta escuridão, nesta obscuridade. E essa obscuridade, essa escuridão, como eu falei, está relacionada à aflição. Mas Deus pôs um ponto final nisso e está desencadeando todo esse plano para que no futuro ainda à frente de nós, mas que será glorioso, tudo isso jamais se repetirá. Vamos ler lá Isaías capítulo 9, eu vou ler só 2 versículos. Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2. Isaías 9, 1 e 2. Mas para a terra que estava aflita, esse é o profeta Isaías. O profeta Isaías é um chamado profeta messiânico, porque ele é um profeta que mais fala a respeito de Jesus e do seu nascimento. Ele é o evangelho do Antigo Testamento, ok? Então Isaías é um evangelista do Antigo Testamento, como Mateus, Marcos, Lucas e João, que conta a história de Jesus. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías 9, a primeira parte aí do versículo 1, a gente vai falar um pouquinho sobre a obscuridade, a escuridão que traz aflição, essa ausência de Deus, esse afastamento de viver sob a dependência de Deus, de não se permitir ser
ser tocado e ser iluminado pela glória de Deus. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas às vezes passam alguns trechos da Bíblia que a gente passa meio por cima, tal, desprezível a terra de Zebulon e Naftali, e a gente talvez não entenda muito bem, então a gente vai dar uma paradinha só para entender o que significa esse tornou desprezível a terra de Zebulon e Naftali, porque diz respeito ao contexto do que a gente está falando, desse tempo de aflição, desse tempo de escuridão, de obscuridade, desse tempo de aflição, desse tempo de experimentar o terror mesmo. É isso que nós vamos ler e saber um pouco sobre essa história. O que é Zebulon, o que é Naftali, porque eles são desprezíveis, e para saber um pouquinho disso, a gente precisa conhecer um pouquinho da história do povo judeu, um pouquinho da história do povo de Israel, para entender um pouquinho o que esse versículo quer dizer. Abraão, Isaac e Jacó, ok? Deus chama Abraão, faz pacto com ele, Isaac faz pacto com ele, Isaac e Jacó, que depois vem se chamar Israel, Deus faz pactos com ele, e Deus então se compromete com este povo, porque deste povo ele traria o Messias. Então ele faz pactos, ele faz alianças com esses homens, e ele então promete que desses homens ele traria o Messias. Só que as coisas vão andando, lembra? Eles vão parar no Egito por causa da fome, lembra da história? Vai todo mundo lá, a família toda para o Egito. Só que eles ficaram um pouquinho de tempo demais no Egito, só 400 anos, né? Ficaram lá no Egito. E se multiplicaram, e de repente se tornou uma população imensa. Os egípcios ficaram muito apavorados com eles e resolveram tornar a vida deles um inferno, literalmente. Escravos no Egito agora, já o José já tinha falecido há muito tempo, o governador do Egito já tinha morrido há muito tempo, e enfim, nessa sucessão eles começaram a sofrer. Deus mandou um homem. Quem foi que Deus mandou para libertar o povo de Israel? Quem? Moisés. Lembra? Aí vem as pragas, tal. Bom, saem para voltar para sua terra Canaã, mas resolvem fazer bobagem pelo meio do caminho, e aí eles ficam 40 anos andando no deserto. 40 anos andando. Por que 40 anos? Porque morreu toda aquela geração que estava com Moisés. Foi por isso. Morreu toda aquela geração, e aí entram com Josué em Canaã. Canaã, a terra prometida. E aí eu vou botar um mapa aqui só para vocês entenderem um pouquinho quem é Naftali, quem é Zebulon. Porque quando eles vão para a terra de Canaã agora com Josué, eles se estabelecem num reino, ok? E o reino, onde que é a luzinha, Joás? O vermelhinho? Ah, aqui, ó. Esse é um mapa, tá? E se você olhar essas divisõezinhas aqui, ó, o território foi dividido em 12 porções, em 12 distritos. Também não vou entrar em todos os detalhes, porque não são exatamente os 12 filhos, mas tudo bem, do Jacó. Mas são os descendentes dele aí, a maioria são os filhos dele. E aí o povo quer ser governado por um rei, lembra? Quem é o primeiro rei que governa? Todo o reino. Quem é o primeiro rei? Saul. Aí Saul também não fez coisa muito boa, vem Davi. Depois de Davi vem quem? Salomão. Só que quando Salomão morre, houve uma divisão, houve uma cisão no reino. E aí o que acontece? 10 tribos, 10 distritos, ficando mais ao norte, acabam ficando sob o domínio de um desses comandantes, o Reino do Norte. Então ele é dividido em Reino do Norte. E 2 tribos vão ficar aqui embaixo, que é a tribo de Judá e Benjamim. Eles ficam aqui embaixo. Então eu olhar muito aqui para baixo, eu vou achar as 2 tribos que elas estão aqui para baixo. Acho que Judá está aqui e a Benjamim está por aqui, em algum lugar aqui para baixo. Aqui do outro lado, não está aqui, está aqui, eles estão por aqui embaixo. O resto tudo virou Reino do Norte. Só 2 tribuzinhos ao sul ficaram sob o domínio, então, de um dos governantes. O Reino do Norte, se você ler toda a história que está lá narrada em Reis, vai classificar que 19 reis eles tiveram, todos maus. Deus diz que eles foram maus, porque eles se afastaram de Deus, seguem costumes dos povos vizinhos, eles servem seus ídolos, consultam espíritas, adivinhadores, praticam toda sorte de iniquidade, e isso vai estar registrado aí no capítulo 17 de Reis e por aí fora. Deus mandou muitos profetas advertir aquele povo, não foi por falta de aviso, ok? Mas eles rejeitaram, obstinadamente fizeram tudo
contrariando a aliança dos seus pais com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e todas aquelas concordâncias que ele haviam feito a respeito de obedecer a Deus e seguir com seus mandamentos. O Reino do Sul também não foi muito diferente não, tá bom? Mas um pouquinho melhor. Começou bem, então, quem conhece a história. Mas infelizmente o Reino do Norte sofreu muito, muito. E aí vem os dois nomes que você acabou de ler, para chegar aí Naftali e Zebulon. Eu dei essa volta toda aí, né? Tá aqui, ó, no cantinho. Aqui em cima vai estar Naftali e aqui embaixinho aqui vai estar Zebulon. O que aconteceu? A Síria, o Joás já contou essa história, chata, né? História é ruim de contar, né? Mas quando o Joás falou sobre o sonho do Nabucodonosor, se vocês lembram, ele vai falar sobre a invasão da Síria. A Síria é um império que governa nesta época, ela invade os povos para aumentar as suas extensões, né, de reino, e ela entra com muita crueldade no Reino do Norte. Por que Zebulon e Naftali? Porque esses dois povos aqui, porque é onde mais concentrava gente, onde mais haviam judeus, era nesses dois territórios. E eles sofrem então essa invasão. O Joás comentou isso, só vou reforçar. A Síria, ela tinha um costume, ela era muito cruel. Ela matava as pessoas, esfolava as pessoas, feria as pessoas, ela atrocidava os seus conquistados. E ela fazia ainda uma outra coisa esquisita. Eles mudavam as pessoas de lugar. Então eles começaram a tirar pessoas aqui da região, levavam para toda a região no redor, que eles já haviam conquistado, pegavam as pessoas do redor, que eles haviam conquistado, traziam para cá, eles misturavam as pessoas. Por quê? Com o passar do tempo, é óbvio, né? Essas pessoas se casavam, né? Arranja pretendente, vê uma moça passando, vê um rapaz bonitão, mesmo sendo de outro povo, já que não tem outro, né? Então vai ser você mesmo. Então eles começavam a se casar, a se misturar, e nascem os samaritanos, ok? Pessoas desprezíveis. Naftali e Zebulon se tornaram desprezíveis. Eles eram um povo misturado. As tribos aqui do sul, as que ficaram aqui embaixo, que é Judá e Benjamim, persistiram mais, preservaram mais a sua descendência. Por isso você vai encontrar, quando Jesus está aqui no ministério dele, você vai encontrar várias vezes e várias passagens falando dessa hostilidade de judeus com samaritanos. Eles não se davam, porque os samaritanos se tornaram um povo muito misturado. E aí então eles não aceitavam, porque não guardaram sua descendência, aquela coisa toda. Desprezíveis, por quê? Aí, para entender um pouquinho, você tem que voltar aqui no capítulo 8. Eu botei o versículo aqui só para você acompanhar. Se você voltar lá no capítulo 8 de Isaías, então você volta uma página aí da sua Bíblia, no versículo 19, o porquê que o povo de Zebulon e Naftali, o Reino do Norte, de um modo geral, porque eles fazem parte então desse povo que está afastado aí nessa confusão aí de adoração ao Deus verdadeiro. Diz aí o versículo 19: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que se o rei murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Os habitantes do Reino do Norte, quando eles tinham algum problema, quando eles tinham alguma dificuldade, quando eles passavam alguma aflição, quando eles passavam algum perigo, quando eles viviam algum momento de caos, de confusão, ao invés de consultarem ao Deus de Yahvé, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, aonde eles iam? Adivinhadores, consultar espíritas, né? Médiuns, os seus deuses. Eles começaram a se amoldar na religiosidade dos povos vizinhos. Eles começaram isso é antes da invasão, eles já estão vivendo esta realidade de se envolverem com a religiosidade dos povos que viviam, principalmente os cananeus que viviam ali. Então, gente, deixa eu só dizer uma coisa para você. Às vezes a gente lê uns textos na Bíblia e fala, nossa, Deus castigou aquele povo. Deus castigou Naftali e Zebulon. Deus castigou. Não, gente, Deus não castigou.
O que aconteceu, essa invasão da Síria, fisicamente falando, que entrou em Naftali e Zebulon e destruiu, e foi cruel, e trouxe toda aquela confusão de levar gente para cá, para lá e misturar gente, no coração daquelas pessoas isso já tinha acontecido, porque eles já estavam se misturando com essas pessoas. Antes mesmo da invasão acontecer, isso já acontecia no coração deles. A invasão é só uma consequência, um resultado. Não é que Deus castigou, já estava acontecendo. Isso já havia acontecido no coração e na mente daquelas pessoas. Guarde bem isso. Isso é lição para nós também. E aí eu venho e faço a pergunta para a gente aqui, para nós mesmos. Quando em tempo de dificuldade, em tempo de aflição, em tempo de causa, em tempo de dúvida, em tempo de tomada de decisão, a quem você está recorrendo? A quem você procura? Olha só, quem você está consultando? Com quem você está trocando figurinha, né? Com quem você troca os seus pensamentos, com quem você troca os seus pensamentos, com quem você troca os seus sentimentos, com quem você troca os seus planos, para quem você está revelando essas coisas e pedindo de alguma forma algum tipo de orientação. Esse é um grande perigo nos dias atuais. Nós não percebemos isso. O povo de Deus, os cristãos, não estão percebendo isso, porque nós somos fortemente influenciados no grupo onde estamos inseridos. Como é que nós nos relacionamos com as pessoas que não são cristãs? Como é que nós estamos convivendo com ela? Como é que é o modo de pensar das pessoas que não convivem com Jesus, que não têm a Bíblia como sua regra de fé, que não acreditam no Deus verdadeiro, que não cultuam, não honram, não glorificam ao Deus verdadeiro? Como é que esse modo de pensar está se impondo sobre nós, sobre nossas ações, sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa maneira de viver? A gente precisa ficar muito atento, gente. A gente está num tempo muito... nós não percebemos, mas nós estamos vivendo na época do politicamente correto. Então falarmos sobre homossexualismo, falarmos sobre aborto, falarmos sobre sexo antes do casamento, falarmos sobre divórcio. Politicamente correto depende de como você fala, com quem você fala e o que você fala. Você é fortemente rejeitado e logo vão te taxar como você sendo um radical, um ET, um fanático. Obrigada que essa palavra não me veio. É verdade ou não? É verdade, senhor Irineu, isso? Que eu estou falando ou eu estou falando mentira? É verdade, dona Isa? É isso, Arlete? Tu consegue falar tudo que tu pensa no teu trabalho? Não. Consegue? Não. Por quê? Porque o contexto de onde nós vivemos hoje é um contexto do politicamente correto. Agora é crime, não pode, você vai ser acionado e assim. Gente, Deus não mudou o seu modo de pensar. Deus amou o mundo de tal maneira. Aí a gente pensa que Deus amou tudo, né? Que Deus é o cara bacana, é o cara legal, né? O cara lá de cima. Não, ele não é o cara lá de cima. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele manda em tudo aqui. A gente não se dá conta disso, a gente acha, não, Ele tem poder sobre nós, Ele tem poder sobre o planeta Terra e Ele tem a sua opinião sobre tudo. E está muito bem expresso na sua palavra. Ele amou pessoas e nós temos que amar pessoas. Ele se dispôs a estar juntos dela. Não importa se a pessoa tem as suas dificuldades do ponto de vista social, sexual, ideológico. Ele se dispôs a curá-las, a confortá-las, a estender a mão, mas nunca adotou a sua forma de vida, nem o modo de adorar a Deus verdadeiro. Nunca, Jesus nunca fez isso. Ele mostrou como a gente deveria fazer isso. Então a gente está todo dia falando com pessoas, a gente assiste telejornais, vê novela, vê seriados que não expressam essa luz que emana do trono de Deus, que não tem sabedoria de Deus. E o maior perigo que nós vivemos hoje é achar que esta cultura que nos cerca não nos influencia. E a gente vai, levando, a gente vai convivendo com tudo isso, e esse modo de viver, esta opinião externa, estranha à palavra de Deus, vai nos dizendo como viver em família, como criar nossos filhos,
como cultivar relacionamentos saudáveis, e tudo isso a gente vai aceitando, assimilando, e a gente vai, em vez de ficar parecido com Jesus, a gente vai ficando parecido com essas pessoas, e com o modo que essas pessoas vivem, pensam e agem, e não estamos pautando a nossa vida, professando a fé em Jesus, e não estamos vivendo esses valores que são diferentes daqueles que nos cercam. E olha só, a busca, a obscuridade, não é a busca, é a obscuridade, é que ali saiu errado, que traz aflição. Zebulon e Naftali, aquelas duas tribos lá que serviram de exemplo, eles se deixam levar pela cultura do seu tempo, eles deixam de observar a lei de Deus, não mais seguem as orientações divinas, procuravam os seus deuses. Estão lá, seguindo aquilo que lhe melhor lhes parecia, vivendo como viviam os seus vizinhos, assimilando a cultura e a religiosidade do seu povo. E olha só, gente, não é castigo, gente. Não é castigo, entenda isso, é consequência. Você vê isso nos dias de hoje, é consequência. Deus ama profundamente. A graça de Deus, ela é absoluta. Ela quer alcançar todos os seres humanos, mas quando o ser humano não quer e quer viver afastado de Deus e longe de Deus, olha, qual é o resultado? Isaías 8:21, ainda dentro do capítulo 8, olha só a situação desse povo aí, Naftali e Zebulon. Aflitos e famintos vaguearão pela terra, quando estiverem famintos ficarão, e olha só aonde chega, e você vai me dizer se você já não viu gente desse jeito. Ficam irados, olham para cima, amaldiçoam o seu rei, o seu governante, prestem atenção, e o seu, que está escrito lá, Dona Maria, lê, Dona Maria, amaldiçoa quem lá? Fala lá para mim, seu Irineu, olha lá, está amaldiçoando quem? Amaldiçoa o seu rei e quem? O seu? Está escrito lá, o seu Deus. Você já não viu gente assim? Olha só, depois olham para a terra, só vê aflição, trevas, temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Você já não conheceu gente assim? Já viu gente assim, senhor Irineu? Já viu gente assim? Já viu gente assim, Arlete? A vida é um caos. Quem que ela culpa? Culpa os outros. De vez em quando, alguns são ousados ao ponto de dizer, poxa, mas como Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Tem crente dizendo isso. Tem crente falando isso. Nossa, como Deus permitiu tal situação. Aí chora, tal. Mas não se dão conta que há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, tomaram decisões que não estavam sob o conselho, a sabedoria de Deus. Como Naftali e Zebulon estão se consultando aí com seus vizinhos, com seus parentes, com as suas amigas, vendo novela, achando que aquilo é vida real, que dá certo para aquela lá, que tem uma vida esquisita lá, tal. Vou imitar lá. E depois passa-se os anos, aí, que desespero, olha onde eu estou experimentando isso na minha vida, aflição, desespero, e aí olham, culpam alguém, alguém, é o meu pai, é a minha mãe, sei lá quem, é o presidente, e alguns ousam sim falar que Deus é responsável pela situação em que elas vivem. Então, gente, precisa estar muito cuidado, tem que ter muito cuidado. Precisamos orar, precisamos ter cuidado, buscar a palavra de Deus, de pessoas cujas vidas são referências de vida cristã. Ninguém é perfeito, tá bom? Mas tem gente que tem bom testemunho, e você pode conversar um pouco com elas, se aconselhar, para buscar direção em tempos que você precisa tomar decisões, em tempos que você precisa dar uma direção para a sua vida, em tempos que você precisa seguir por caminhos diferentes daquele que você está seguindo. Mas, gente, isso não é mensagem de Natal, né, gente? Eu falei que esse mês é mensagem de Natal, né? Então, tem um Natal nessa história. Conceição, tu não vai falar do Natal? Então vamos lá, né? Porque Naftali e Zebulon não vão ficar para sempre nessa tristeza, né? Nessa meleca de vida. Olha lá. Mas nos últimos, aí eu botei o tempos, porque ele busca essa palavra do versículo anterior, né? Tornará glorioso o caminho do mar. Isso é Natal, gente. Além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Então, para aqueles que estão tomando decisões erradas, ou tomaram decisões erradas, estão sofrendo consequências, cujos caminhos são de tristeza, de aflição,
A boa notícia, o Natal, é que Jesus vai fazer algo totalmente novo. Jesus faz tudo novo. Não importa quão complicado, não importa quão difícil, não importa quanta coisa errada você já fez e você olha para frente, pô, mas não dá para... Dá! Jesus tem o poder de transformar qualquer história em algo novo e transformar, junto com aquela profecia lá que o profeta Isaías fez, a profecia do desprezo, da separação daquele povo, do caos em que eles se afundaram, vem a promessa de que o último estado é mais glorioso do que o primeiro. Você vai ver que Deus transforma a história desse povo. Onde é que Jesus iniciou o seu ministério? Quem chuta? Vai, Sidney. Onde é que Jesus começa o seu ministério? Na Galileia. Aonde que é a Galileia? Tá, o mapa saiu de lá. É essa região que está ao norte. Eu vou, posso voltar. Mas é onde Jesus vai. Acho que eu vou fazer coisa errada. Para voltar é ruim ficar retirando. Olha lá. Aonde Jesus vai vir? Aqui, gente, é onde Jesus... Isso aqui é chamado a Galileia, né? Aqui é o Mar da Galileia. Ele toma outros nomes aí na Bíblia, às vezes a gente confunde, tá? Mas ele toma outros nomes, mas é o Mar da Galileia. É aqui que é a principal sede da pregação de Jesus. É o Galileu, né? Jesus da Galileia. É assim que a gente conhece. É assim que a gente fala a respeito de Jesus. Porque Jesus começa então o seu ministério ali e era o seu lugar preferido de pregação e é onde ele mais fortemente. É nas terras de Zebulon e Naftali que ele inicia o seu ministério, anunciando que o reino de Deus era chegado e que se arrependesse dos seus pecados para serem recebidos neste reino. Fantástico, gente, isso é Natal. Isso é Natal, Jesus quer mudar a nossa história. Jesus quer mudar a história do seu povo. Se antes havia ali sobre eles uma profecia de um momento de dificuldade, de caos, de desespero, de confusão, agora então a luz da glória de Deus resplandece naquela região. Jesus foi falar naquela região, samaritanos, gente misturada, gente como a gente, Naftali e Zebulon somos nós, somos pessoas misturadas, nós não somos judeus, né? Quando a gente toma decisões seguindo nossos próprios caminhos, pensamentos de trevas, temos caos e confusão. Quando a gente deixa a luz de Cristo iluminar nossa mente, experimentamos ordem e orientação. E olha só o resultado da chegada da luz que veio para guiar aquele povo e o que eles vivenciaram quando Jesus vem até eles com suas palavras. Isso ainda é Isaías, tá? Olha só, Isaías profetizando ainda a respeito daquele povo, dos samaritanos, da região do norte, Zebulon, Naftali e todas as suas circunvizinhanças. Fizeste crescer a nação, aumentaste a sua alegria, eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Eles eram famintos, agora têm alimento, estavam tristes, agora crescem, como nação estão alegres, antes consequência, agora resultado. Tristeza, alegria, esse é o contraste. Esta é a mensagem do Natal, sob a perspectiva do profeta Isaías. De um povo que se desviou dos caminhos de Deus, dos seus conselhos, Deus então se aproxima deles, através da encarnação de seu Filho Jesus. Naftali e Zebulon somos nós, distantes de Deus, longe dos seus conselhos, quando decidimos seguir nossa própria vontade ou somos influenciados pela cultura do nosso tempo. Gente, é Natal, essa é a mensagem de que Jesus, o Salvador, aquele que tem poder para entrar na nossa história, de transformar a nossa vida, ele não só nos perdoa, normalmente recebemos perdão de Jesus, mas não permitimos que ele nos salve dos nossos pecados, ou seja, nós não permitimos que ele totalmente nos livre de todos os nossos pecados, de todas as nossas atitudes, de todos os nossos problemas, de todas as nossas dificuldades, de todas as nossas imperfeições que repetidamente vamos continuadamente fazendo. Jesus perdoa os nossos pecados, mas ele também nos salva dos nossos pecados. Ele nos dá poder para que não mais continuemos a repetir os mesmos erros, as mesmas coisas, aquelas que nos afastam da convivência com Deus, que nos afastam da nossa comunhão com Ele. Jesus tem esse poder.
Só Ele tem esse poder. E nós precisamos então receber perdão e poder para não mais praticá-lo. E obedecer a Deus é parte desse princípio de que a gente ama Ele e por isso a gente então obedece, porque a gente quer honrar a Ele em tudo que a gente faz. Decisões erradas, tomadas por mentes que estão aí na escuridão, coração em caos, trazem aflição. E olha, gente, as aflições não são só pessoais, pensem nisso também. Às vezes a gente fala, é problema meu, né? Eu vou arcar com a minha consequência, fiz isso, tá tudo certo. Sou eu que vou sofrer? Não. Sofre sua mãe, seu pai, seu irmão, sua esposa, seus filhos, seus amigos e a igreja também sofre. Nós nunca sofremos sozinhos as consequências das nossas atitudes erradas ou dos nossos pecados ou das coisas que nós tomamos como se fossem exclusivamente nossas, né? Mas elas trazem, e às vezes por anos, hein? Conheço gente aí que a família está penando há muito tempo porque a pessoa tomou uma decisão equivocada lá atrás e hoje ainda colhe consequências e quem está ao seu redor vai penando também. Há cerca de 2000 anos atrás, Deus entra na nossa história, humanamente falando, enviando Jesus para manifestar a sua glória para toda a humanidade, para definitivamente pôr ordem ao caos causado pelo pecado. E aí eu vou ler de novo o versículo que o Joás leu. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Ele é um conselheiro maravilhoso. Ele é um conselheiro por excelência, busque os seus conselhos. Ele é o Deus poderoso. Ele é aquele que pode te salvar e é aquele que pode perdoar os seus pecados. Ele pode fazer mudança na sua vida que você não é capaz por suas próprias forças. Ele é o Pai eterno, Ele é o príncipe da paz. Natal é isso, gente. Não é só enfeitar a mesa, chamar a família, trocar presentes. É tempo de refletir a respeito da vinda de Jesus. Qual o impacto disso na minha vida? Qual é a visão que eu tenho desse Jesus e o que significa Ele para mim? Como é que eu tenho me colocado, né, sob a sua poderosa mão, me colocado sob a sua direção na minha vida? Como é que tem sido isso? Coloque-se sobre a luz de Jesus. Decisões e atitudes nos levam às vezes, muitas vezes, quando erradas, quando direcionadas não sobre a sabedoria divina, a passarmos por muito tempo por aflição. Renda-se aos conselhos de Jesus. Olhe a Bíblia, leia. Esteja atento à palavra de Deus. Ouça todo o conselho da palavra de Deus. Confie no poder de Deus. Prove do seu amor por você e da paz que excede todo entendimento. E Ele vai estender isso além de você. Então Ele vai alcançar você e mais uma vez vai se estender para aquelas que estão ao seu redor. Seus familiares, seus relacionamentos. Natal, um novo caminho. Amém, irmãos? Deus esteja ajudando a gente a entender todas essas circunstâncias, né, difíceis em um tempo que a gente tem vivido aí, tão complexo, né, muito difícil. Se alguém disser que está fácil, não está fácil. Não está fácil. Se o tempo do martírio, né, dos primeiros cristãos primitivos foi difícil, eu acho que o nosso é tão quanto, porque a batalha é aqui, tá? Nós aqui, pelo menos no nosso ocidente, né, no Oriente já é um pouco diferente, alguns países lá perseguidos, irmãos estão sofrendo lá, mas aqui no Ocidente a batalha é aqui, é na mente. E essa é uma batalha difícil, porque nós somos fortemente influenciados, né? E hoje com a mídia, as redes de relacionamento, a televisão, essa coisa toda, né? Isso vai entrando na nossa mente, e às vezes a gente não se dá conta de que estamos nos envolvendo tão fortemente com tudo isso. É Natal, tá bom? Vamos orar. Deus, a gente quer te orar, agradecer e pedir que tu nos ajude a entender a tua palavra, o que tu queres falar conosco. Eu não sei da vida dos irmãos, eu realmente não sei nada sobre ninguém tão profundamente. A gente conhece algumas situações, mas não tão assim, de maneira tão profunda, nem das suas histórias, nem de como estão os seus relacionamentos, a sua família.
mas a gente quer, através desta palavra que veio por intermédio do profeta Isaías, quando anunciou a respeito da vinda do Messias, e olhando para aqueles, olhando para aquele povo que se afastava dos teus conselhos e já se misturava no seu coração, na sua mente, já se misturava com os costumes e a religiosidade dos povos que o cercavam, foram duramente invadidos e levados e sofreram aflição, não porque tu os castigaste, mas porque esse é o resultado daqueles que se afastam de ti, da tua luz, da tua glória, do teu amor. Deus, nos ajuda, Deus, nos alcança, que a gente possa estar experimentando sempre Natal, que é o Jesus vindo, que é Jesus nascendo, que é Jesus estando presente entre nós. Que a gente possa viver essa realidade todos os dias. Eu peço uma bênção especial por cada irmão que está aqui hoje, Deus. Cada família aqui representada, Deus. Olha, Senhor, com carinho para cada um. Olha para as suas necessidades. Olha para as suas dificuldades. Olha para os seus pedidos. Estende, Senhor, a tua mão de graça, a tua mão de favor. Derrama, Deus, abundantemente das tuas bênçãos, Senhor, sobre cada um que está aqui. Nós rogamos também pelos irmãos que estão ausentes, Deus. Alguns já de algum tempo não têm estado conosco, Deus. A gente não entende, não compreende, mas a gente pede que a tua misericórdia também os alcance. E que eles, aonde quer que estejam, sintam saudade, Senhor, sintam o desejo de estarem aqui, de estarem conosco, de congregar conosco, de experimentarem também esse bom momento, essa convivência, esse estar juntos, ó Deus. Nos permita, Deus, que seja assim. Nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.